O nosso convidado de hoje é José Bosco. Ele preside a Brose, que é a maior produtora de sistemas de portas para carros no Brasil e no mundo, e que tem a sua sede aqui no Paraná, em São José dos Pinhais, desde 99. Bosco, e das fábricas que tem essa empresa alemã, essa é a maior do mundo? Sim, Vili. A Brose aqui no Brasil, essa operação em São José dos Pinhais, é a maior produtora mundial de mecanismos de vidro do Grupo Brose. A gente produz hoje, nesta operação aqui, em torno de 6 milhões de componentes por ano. É importante entender que uma montadora não faz tudo, como muita gente imagina. Há uma terceirização. No caso da Brose, ela faz então mecanismos que vão ajudar depois as montadoras na hora da montagem dos carros. Sim, eu iria muito mais adiante, né? Não se trata só de uma terceirização, que é quando a empresa usa parte lá da sua atividade com outros fornecedores, mas no caso da Brose e de outros sistemistas, são empresas que desenvolvem soluções para as montadoras, para os veículos que vão existir daqui a algum tempo, né? Então, não só desenvolvendo esses produtos conforme as especificações, mas também aprimorando, trabalhando com redução de custo, principalmente, peso, melhora de performance, etc. A participação, então, dentro do processo de criação de um carro novo, a empresa participa com a montadora? Totalmente. Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, para um mecanismo de vidro, que é um dos produtos que a gente está comentando aqui, que a Brose produz, a gente tem um prazo de desenvolvimento entre os primeiros contatos com a montadora até o que a gente chama de SOP, né, que é o Start of Production, que é o início de produção do veículo, às vezes o prazo até 18 meses, de 15 a 18 meses total. Esse prazo inclui parte de desenvolvimento de especificações, simulações virtuais, desenvolvimento de protótipos, validações e construção dos meios de produção em série. Nos últimos anos, praticamente a empresa quadriplicou a presença no Brasil. Como foi um crescimento tão grande a partir dessa iniciativa em 99 aqui na região metropolitana de Curitiba? Bom, a Brose veio para o Brasil, né, com aí o crescimento, né, aquela onda de crescimento da indústria automotiva no final da década de 90, né, quando algumas montadoras novas se instalaram aqui e outras abriram novas fábricas. A Brose veio para atender essa demanda. Iniciamos a nossa operação com alguns poucos contratos e depois nós tivemos aí uma fase, sofremos aí com a crise que veio em 99, cambial, né? Depois passamos por algumas outras aí como todo o mercado, então a gente acompanhou essa flutuação do mercado automotivo que a gente viu por algum tempo e a partir de 2004 a Brose daí realmente teve um forte crescimento, basicamente, ou três efeitos eu diria, né? Um primeiro efeito, uma aquisição de negócios que a companhia fez no final de 2004, início de 2005, nesse segmento de mecanismos de vidro. Essa aquisição foi de um concorrente que tinha uma grande participação. Segundo ponto foi o crescimento natural do mercado também, esse automotivo que a gente viu por coincidência a partir de 2005. O mercado estabeleceu níveis de crescimento histórico, então todo ano a gente tem batido recordes de produção e de venda de veículos no Brasil. E o terceiro fator foi em 2008, daí a nível mundial a companhia fez uma aquisição complementar ao seu portfólio de um grande sistemista no mundo e essa aquisição implicou também no Brasil, foram 7 unidades no mundo e no Brasil 1 unidade especificamente que nós incorporamos daí aos negócios da Brose. Então a gente saiu aí, vamos dizer, nessa história mais recente, de metade de 2004, tínhamos cerca de 110 funcionários trabalhando na fábrica de Curitiba, de São José dos Pinhais, e hoje estamos com 906, mais ou menos, funcionários trabalhando nas 3 unidades do grupo, né? São José dos Pinhais, Matriz, Salto, interior de São Paulo, e uma unidade em Betim, Minas Gerais. É interessante contar um pouquinho da história. Tem mais de 100 anos já, essa empresa que nasceu na Alemanha, já com essa vocação? Sim, a Brose começou a operar como um distribuidor. Na verdade, em 1908 foi fundada pelo fundador, o Sr. Max Brose, e na época da fundação a Brose fornecia componentes para a incipiente indústria automotiva, na época que começava também, né? Então ele deve ter sido contemporâneo ao o seu Mercedes, o Sr. Benz lá, que na época também estavam desenvolvendo seus veículos, e a Brose veio daí se estabelecendo como um fornecedor dessa indústria, no início como revenda e depois a partir do final da década dos anos 20, né, começou a produzir os seus componentes e aí sim tornar-se realmente não só desenvolvedor, mas fabricante também de componentes. E se tornou especialista nesta área, então, complementar às montadoras. E são muitos outros, hoje, os produtos
que são produzidos a partir aqui da fábrica de Curitiba, além dos mecanismos de portas? Sim, hoje nós temos os mecanismos de porta, nós temos componentes para estruturas de bancos nesta fábrica. E temos também motores elétricos, alguns motores elétricos para mecanismos de vidro produzidos nessa fábrica. Motores pequenos de complementação interna. Motores pequenos, vamos chamar de pequenos ou médio porte dentro de um veículo, né, que são os motores que fazem o acionamento do vidro. Quando você está lá no seu veículo, você pressiona o interruptor do levantador de vidro. A mágica que faz o vidro subir e descer é um motor acoplado a um sistema, né, que faz essa movimentação. Então esse motor nós fabricamos aqui na fábrica de São José dos Pinhais. Então esses são os produtos que nós temos aqui. E na fábrica de Salto nós temos motores para arrefecimento e refrigeração de motor e ar-condicionado. Como essa empresa, como multinacional, vê o Brasil hoje como oportunidade? Isso que já se fala em outras áreas hoje competitivas, como é o caso da Ásia, mas parece que ainda nós temos aí um bom tempo para continuar conquistando investimentos nessa área. Eu acho que sim, o tempo ele está sempre ele é relativo, né? Nós temos que correr aí contra essa pressão que nós recebemos da Ásia. A gente vê nos jornais aí importação não só de veículos, mas de outros produtos também vem crescendo bastante. Então vamos dizer, essa ameaça asiática ela é constante, eu acho que em diversos segmentos, né? Então a gente tem que realmente se reinventar todo dia, ser criativo, ser competitivo para poder continuar no mercado. Com relação especificamente ao Brasil, eu acho que a gente teve um excelente desenvolvimento, né, do país nos últimos anos. Então quando a gente olha recordes atrás de recordes na produção e venda de veículos no Brasil, isso é um bom indicador, né, que mostra realmente que hoje o Brasil ele é um país sério, né, em diversos aspectos e tem um crescimento econômico embasando isso. E fora isso, eu acho que o episódio que nós tivemos aí da crise mundial aí, que virou a famosa marolinha aí no Brasil, né, realmente no nosso segmento automotivo foi uma marolinha, foi um período curto, né, no geral, óbvio, tiveram empresas que sofreram mais ou menos, mas assim, no geral nós tivemos um período relativamente curto, né, desta nossa crise, então e o Brasil recuperou-se muito bem. Isso fez com que, não só no mundo inteiro, os olhos dos investidores se voltassem ao Brasil, tanto é que a gente vê aí níveis de investimento são muito elevados para o Brasil, o fluxo de moeda para investimento entrando no país é muito forte, e com a Brose não foi diferente, né? Para você ter uma ideia, esse ano a gente nunca recebeu tanta visita de colegas da matriz, né? Só de delegações da matriz ou de vice-presidentes nós tivemos 8 esse ano. Então praticamente quase uma, se a gente considerar aí a partir de fevereiro, março na verdade, quando foi a primeira, então foi uma por mês. Isso é prospecção de mercado? Isso são diversas situações. Nós temos desde prospecção de mercados, de novos segmentos que a gente tem olhado para poder avaliar isso, o interesse e a possibilidade de entrar em novos mercados do segmento automotivo. Temos também para discutir investimentos que a gente planeja fazer aqui na operação, num curto espaço de tempo, né, para fazer frente a esse crescimento e desenvolvimento dos nossos negócios. Nós temos também visitas aí que eu chamaria até de benchmarking, que eles vêm aqui aprender conosco algumas coisas que nós temos feito aqui na região, né? Então, enfim, são realmente delegações de colegas que estão vindo aqui para nos dar apoio. O apoio ao Brasil não dá para reclamar, tem sido muito, muito importante. E dentro dessas delegações a gente teve 4 visitas de membros do board, diretamente do board, que vieram aqui ao Brasil acompanhar essas visitas, né? Então, um momento bastante interessante. Nós estamos conversando com o José Bosco, ele é presidente da Brose, a maior produtora de sistemas de portas de carros do Brasil e do mundo. Na sequência, vamos falar sobre a automação dos veículos. Qual é o caminho do futuro para esse setor? Hoje nós estamos conversando com José Bosco, ele preside a Brose no Brasil, que é a maior produtora de sistemas para portas de veículos e outros componentes também. Bosco, como engenheiro formado nesta área,
Como é que você vê o futuro dos carros no item conforto? Sempre há uma novidade aparecendo e aquilo que antigamente era só para carro de luxo, hoje está indo também para os populares. Tem muita coisa nova ainda para vir aí pela frente? Tem, Vila. A gente vê assim, acho que o nível de conforto nos carros ele tem subido, ele tem aumentado, né? Então os usuários, os motoristas, os ocupantes têm demandado por maior conforto e segurança nos veículos, né? Isso tem feito com que o nível de utilização de alguns itens que antes eram considerados de opcionais tenha aumentado. Então a gente olha, por exemplo, no caso da Brose, um item que nos afeta diretamente é o vidro elétrico, né? Que antes a gente via há poucos anos atrás, 2004, por aí, 2003, 2004, a gente via que 70% dos veículos eram produzidos com o levantador manual. Então era na base da força do ocupante, da manivela, né? E hoje isso já inverteu. Hoje 55% dos veículos já saem de série com o tal do vidro elétrico, né? Com acionamento elétrico ou eletrônico. O que beneficia o seu setor. O que beneficia o nosso setor e também beneficia o conforto dos ocupantes. E é importante destacar também que o aumento de conforto ele vem seguindo uma tendência também de redução de custo nas montadoras. Então a gente vê hoje esses equipamentos também têm custos decrescentes, né? Cada vez mais. Pela tecnologia, produção em série? Pela tecnologia, o efeito de escala, novos materiais, redução de peso, enfim, e eficiência também nos processos produtivos, né? Isso tem acontecido muito. Outra questão que é importante destacar com relação à indústria automotiva, eu acho que a indústria automotiva passou por um processo bastante forte de qualidade, de melhoria na qualidade dos produtos, né? Isso a gente vê hoje. Às vezes fala, pô, Bosco, mas a gente tem ouvido falar de recalls aí na indústria automotiva e tal, mas isso acontece aqui no passado, isso não era divulgado, né? Então, provavelmente, se acontecia alguma coisa ou não tinha o mesmo nível de informação que hoje tem, né? Talvez fosse só dirigido aos usuários, mas hoje isso é muito colocado na mídia, então as pessoas têm acesso a isso e isso realmente melhorou bastante, né? Outro item que é importante mencionar, por exemplo, airbag, ABS, né? A partir de 2014, esses dois itens vão ser obrigatórios de série, né? O CONTRAN aí emitiu um parecer, aí um parecer não, na verdade mudou a legislação e a partir de 2014 airbag e ABS vão ser itens de série em todos os carros nacionais. Segurança, além do conforto, a segurança é importante. Né? Então isso eu acho que beneficia as empresas como a Brose que produzem esses itens, mas beneficia também os consumidores que têm carros mais seguros e mais confortáveis. E também não só o consumidor do carro, mas também as pessoas que estão aí na rua, né? Os pedestres, enfim, todas as pessoas. E não é uma marca ou outra das montadoras? Vocês atendem a quem procurar o setor? Sim, nós atendemos aí todas as montadoras. No mundo nós temos em torno de 100 clientes. No Brasil são 23 clientes, que praticamente todas as montadoras são atendidas pela Brose. E, de novo, assim, nós focamos em alguns segmentos de negócios, em alguns conceitos de produtos e esses produtos nós somos especialistas em fazer o desenvolvimento. Em alguns casos, por exemplo, tem um fabricante que vai lançar um veículo em 2012, final de 2012, e esse veículo nós estamos desde o ano passado ajudando esta empresa a desenvolver a porta. Não só o nosso componente que vai dentro da porta, mas toda a porta inteira do veículo está sendo desenvolvida em conjunto com a Brose. Muita inovação, então, que aparece no mercado nacional e até internacional pela exportação, nasce aqui, na nossa região metropolitana. Tem o seu projeto, o seu pensamento, desenvolvimento aqui. Sim. Nós temos, por exemplo, num outro projeto, a Brose do Brasil, ela é líder para o projeto que será feito no Brasil em duas outras localidades. Na Ásia, as duas na Ásia, onde serão produzidas também esses veículos, né, desse nosso cliente. A Brose do Brasil é líder desse projeto. Então nós estamos desenvolvendo o conceito do produto, todo que será produzido não só na Brose do Brasil, mas na Brose de outras duas localidades no mundo. Qual é a complexidade hoje dentro de um carro? Tem muita coisa que a gente nem sabe e que tem mecanismo, que tem aparelho elétrico e que está nos ajudando no dia a dia. Hoje, por exemplo, nós temos empresas afiliadas à Anfávia, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, são 49 empresas, entre as montadoras e algumas empresas que fabricam ônibus, caminhões, tratores e máquinas agrícolas, né, e veículos. São 49 empresas. Essas 49 empresas geram aí 135 mil empregos, né? E as empresas que atendem, que são os sistemistas e fornecedores de autopeças, que
como dado, vou pegar, por exemplo, as empresas afiliadas ao Sindpeças, que é o sindicato das empresas de componentes automotivos e sistemas, são 730 empresas, 729 empresas, né, que geram 205 mil empregos. Então a gente tem praticamente o mesmo nível de emprego na montadora, na verdade o nível de emprego nos sistemistas e nos fornecedores é maior do que nas próprias montadoras, né? Então isso tem um efeito muito grande em toda a cadeia. Então no total nós temos empregos aí, montadoras e sistemistas fornecedores diretos aí, um grande número de pessoas aí, mais de 300 mil pessoas trabalhando no Brasil, fora o que é importado, né, de componentes que daí gera empregos em outros países. Como é que nós estamos? Você conhece bem o mercado internacional? É uma empresa internacional. Como é que nós estamos na comparação com os carros estrangeiros? Dá para dizer que nós estamos num padrão mundial hoje com os carros que estão saindo no Brasil? Eu acho assim, o Brasil ele é hoje o país que tem a maior produção de veículos que a gente chama de categoria B, né? Então os carros são divididos em categoria A, B, C, D. Categoria A são os veículos menores, pequenos. Categoria B são os que a gente chama de populares, os carros pequenos, né? Mas não os menorzinhos. E depois C seriam os sedãs e grandes carros D, não temos aqui no país. Segmento B hoje é o maior no Brasil, de longe, tem mais de 70% dos veículos produzidos desse segmento. E o Brasil no mundo, em função do nosso mercado, hoje está atingindo 3,5 milhões de veículos como mercado, produção. Então o Brasil se tornou especialista nessa plataforma, né? Então os carros B têm um nível de tecnológico já padrão mundial. A gente vê algumas plataformas das montadoras são plataformas também conceitos mundiais, então todas as especificações e todas as características do produto são de nível mundial já. Ele seria aceito em outro mercado de um país desenvolvido? Nós temos hoje veículos que são exportados aí tranquilamente para outros mercados, Europa e México, enfim, sem grandes problemas. Depois do intervalo você vai nos contar como tão cedo você chegou a um cargo tão importante, a presidência aqui para todo o Brasil, de uma empresa como a Brose. Como é que foi? O que é que faz a diferença para o executivo para que ele tenha um resultado como você conseguiu? Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o Paraná Business. Nosso convidado hoje é José Bosco, ele é presidente da Brose, a maior produtora de sistemas de portas para carros do Brasil e do mundo. Bosco, você tem uma história interessante, vamos falar agora como o exemplo que você tem profissionalmente, porque você, depois que se formou, foi em 95, não é? Poucos anos depois, pouco tempo depois relativamente, você chegou à presidência aqui no Brasil de uma multinacional. O que é que você acha que fez a diferença no seu caso, que possa valer de exemplo para outras pessoas que vêm também dentro dessa perspectiva, dessa expectativa? Olha, eu acho que tem alguns fatores, né? Eu acho que um fator importante foi pela minha carreira ter passado por diversas áreas dentro de uma corporação, né? Então, trabalhei nas áreas de manufatura, área industrial, área de engenharias, áreas comerciais, vendas, compras. Então, isso acho que me deu uma base, uma visão mais completa de uma corporação, né? como a Brose. Então, me deu alguns subsídios para entender um pouquinho as diversas áreas de uma companhia. E você tem que competir também com gente de fora, porque quando há um cargo como esse, a empresa também faz uma abertura para ver outros profissionais no mercado. Foi um processo, vamos dizer assim, quando o antigo presidente ele resolveu sair da companhia por suas questões, aí foi aberto um processo, né, obviamente com candidatos internos e externos, daí não só do Brasil, quanto de fora do país, né? Então é uma competição difícil no caso como esse. A gente tem que se acostumar na competição, não só no negócio, mas profissional. Mas isso faz parte. Eu acho que assim, eu acho que o mais importante do que falar, mas como é a trajetória, etc., eu acho que é sempre tentar fazer bem feito aquilo que você se propõe, né? Não ficar pensando tanto na carreira, em olha, eu quero. A gente vê isso muito nas pessoas, né? Na turma que está começando a carreira, saber, olha, em quanto tempo eu vou chegar a um nível de diretoria, eu vou chegar num cargo de relevância. Eu acho que concentre-se muito mais, né, no teu trabalho, no teu desenvolvimento, né, em estudar, aprender outras coisas
ser flexível, buscar outros complementos na sua atividade profissional, acho que isso, as coisas vêm surgindo, né? Pouco adianta ficar muito obcecado por uma carreira e esquecer de se desenvolver, esquecer de entregar resultado para a companhia no momento de hoje, né? Apesar de ter feito engenharia elétrica, você passou a ter uma vivência muito ampla, partindo para vendas, para compras, significa uma visão geral, então, do negócio. Esse faz um diferencial importante. Eu costumava brincar, né, com o pessoal. Quando eu trabalhei na área de vendas, por exemplo, eu tinha uma calculadora que tinha sinal de mais e de vezes. Quando eu fui para a área de compras, a minha calculadora mudou, só tinha menos e dividido, porque era o foco diferente, né? Então você está, vamos dizer assim, numa mesma área de negócios, mas você tem que entender a visão do outro lado. Eu acho que isso te dá uma boa bagagem para encarar aí o todo depois, né? E o desafio de crescer dentro de uma empresa multinacional, o que é muito mais complicado porque o nível, o padrão de exigência e de cobrança de resultados também é muito maior. Sim, eu acho que o nível de cobrança de resultado ele é muito forte. É uma empresa como a Brose, uma empresa alemã, ela foca muito não só em resultado, mas nisso a longo prazo. Então, aquilo que você está fazendo é muito fácil hoje você pegar um negócio e fazer ele dar resultado no trimestre, né? Você consegue ali com algumas ações, você consegue fazer resultado, né? Por exemplo, você chegar lá hoje e desligar toda a parte de desenvolvimento, quer dizer, o resultado melhora bastante significativo, mas isso no longo prazo destrói o resultado e o valor de toda a companhia. Então, não só o curto prazo, o resultado, mas também pensar um pouco na questão de desenvolvimento de longo prazo e consolidar muito fortemente toda a sua equipe. Eu acho que é um grande diferencial de ter uma equipe que possa dar suporte para a companhia e para os executivos para que os trabalhos e os resultados possam ser alcançados. Mas você já tinha orientação interessante em casa, que teu pai tinha participação pelo ITA, pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, você já tinha, no princípio, essa visão do que você pretendia ser no futuro? Sim, eu acho que a área de engenharia me atraía bastante. Eu acho que, assim, no fundo, depois de alguns anos eu fui descobrir que o que me atraía muito não era só a área de engenharia por si só, mas era curiosidade e vontade de fazer diferente e de tentar desenvolver coisas novas e trabalhar com inovação e com mudanças, etc, né? Isso me ajudou muito na carreira. Eu acho que a área de engenharia dá uma base muito forte para o profissional, para essa questão de pensamento sistêmico, né, de entender e resolver problemas. E no fundo o que a gente faz nas empresas, no dia a dia, é uma situação, analisar a situação, resolver e ver como contornar um problema ou desenvolver algo. Então a área de engenharia dá uma excelente formação para o profissional nessa questão, né? Então acho que isso contribui bastante. Sua missão não é só fazer a empresa dar resultados, mas ficar ligado também nas oportunidades, para onde vai o mercado, para não perder as oportunidades que surgem. Vitor, eu acho que assim, não só a empresa, mas no fundo assim, estar ligado nas oportunidades não é a empresa, são as pessoas, né? Então acho que é importante todas as pessoas que estão na organização estarem ligadas, né, como você mencionou, nas oportunidades, não só para a corporação, mas para o seu autodesenvolvimento e para buscar superação, né? Eu acho que quando a pessoa busca superação, as coisas acontecem, os resultados vêm para ela e para a corporação onde ela está inserida, né? E o que a gente busca muito forte dentro da Brose é uma visão pessoal, é uma visão do grupo também, é buscar o espírito de empreendedor. Então, fazer com que as pessoas se sintam donas do negócio, né? Então, quando vem alguém com algum projeto para fazer um investimento, ou um novo desenvolvimento, alguma coisa, a gente costuma brincar e falar, pô, se fosse seu o dinheiro, você faria, você colocaria? Né? Então, se a pessoa fala, opa, pestanejou, talvez não seja um bom negócio. Se a pessoa realmente fala, não, eu faria, se fosse meu, eu investiria nisso. Então, acho que normalmente a pessoa fez uma boa análise e está realmente comprometida com o sucesso desse projeto. Pode acontecer de dar errado, né, como já aconteceu em outras situações, mas eu acho que se a pessoa tiver imbuída desse espírito, pensar como se fosse o dono, eu acho que a chance de sucesso ela normalmente é maior e vai fazer com que a pessoa realmente se comprometa com o projeto, com o resultado. Com que idade você chegou à presidência da Brose no Brasil? Foi quando, na verdade, até uma história interessante, né? O dia da escolha final para essa posição foi feita na Alemanha, junto ao board, teve lá uma sabatina lá dos finalistas e foi por coincidência no dia do meu aniversário, quando eu completava 36 anos. Desafio muito grande para pouca idade na época. Eu acho que os desafios eles vêm e a gente tem que realmente fazer frente e se desenvolver para poder superar essas expectativas. Tá certo. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Obrigado.
Ficamos por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o programa.